Boa noite, graça e paz, amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite, amado? Glória a Deus, que alegria estarmos juntos para celebrar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero convidar você que trouxe a sua Bíblia a estar abrindo ela num texto bem conhecido, Juízes, capítulo 14, nós vamos estar lendo dois versículos, versículo 8 e o versículo 9. Juízes 14, o verso 8 e o verso 9. A você que não trouxe, pode estar acompanhando no telão ali. Amém ou socorro? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 8 do capítulo 14. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho. Fala comigo, saiu do caminho, para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Fala mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou a seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram. No entanto, não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Essas são palavras do nosso Senhor. Você pode aplaudir a palavra de Deus, amado? Glória a Deus. Eu sei que é uma noite, já estamos próximos do Natal, mas eu queria trabalhar nessa noite um tema que Deus colocou no meu coração, que diz assim, pode colocar o tema nessa noite? Diz assim, cuidado, pequenos desvios podem gerar finais amargos. Cuidado, pequenos desvios podem gerar finais amargos. Vamos ler todo mundo junto? Cuidado, pequenos desvios podem o quê? Gerar finais amargos. Coisa pequena, podem gerar finais amargos, podem trazer consequências para nós que podem, o mel pode perder o sabor e ele pode ficar amargo. Por exemplo, para a gente, antes de eu entrar no texto, só para a gente entender, final de ano chegando, geralmente a gente vai fazer uma viagem, né? Todos vão viajar, a maioria vai viajar, já temos irmãos viajando, e eu quero comparar só para você entender como uma viagem. E quando a gente vai viajar, você já traça aquela rota, você coloca todo o caminho, e sempre parece que é uma coisa, de cada 10 viagens, pelo menos 9, quando você chega num determinado caminho, e é justamente onde você não conhece muito, tem um desvio. Já passaram por isso? Sim ou não? Alguém já passou por essa experiência? Um desvio. E você precisa fazer um desvio. E quando você faz o desvio, você fala assim, é só virar, por exemplo, à esquerda aqui um pouquinho. Você vira e você dá aquela volta. Você fala, bom, eu vou sair aqui e vou sair lá na frente. E não sai naquele lugar e começa a ficar todo mundo angustiado dentro do carro. Já passou por isso? Sim ou não? É assim ou não é uma viagem? E gente, eu já passei tanto por isso. Juninho era para dar só uma volta. Eu falei, é só virar aqui, vai sair no lugar de volta. Pronto, me perdi. Hoje, graças a Deus, a gente tem a tecnologia do Waze, né? Uns usam o aplicativo e a gente volta. Mas na vida espiritual, amado, é a mesma coisa, trazendo para a nossa realidade. Um pequeno desvio pode trazer algumas consequências e atrapalhar os planos de Deus na minha e na sua vida, amado. Mas hoje, para nossa graça, assim como aqui no mundo nós temos para viajar o Waze que nos recalcula a rota, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos envolve, que nos ilumina e nos coloca de novo na presença de Deus. Mas preste bem atenção, cuidado, pequenos desvios que no começo podem parecer dóceis, mas eles podem trazer no final, gerar algumas consequências amargas. E esse texto que eu quero usar para a gente ter uma base, é um texto bem conhecido de Juízes, né, onde vai falar a história de Sansão. Todos vocês conhecem, mas só para você entender aonde nós chegamos. O livro de Juízes, ele vem logo após o livro de Josué. Josué foi o que assumiu o comando do povo ali. Moisés morreu, Josué assume, então Moisés fica conduzindo o povo ali na terra prometida. Moisés não entra, só contempla. Josué, que era o seu servo fiel, ele entra na terra prometida e ele toma conta de todo aquele povo, a terra que mana leite e mel. Só que chega um tempo também, Josué, ele morre, e o povo agora, ele está sem um líder, sem uma referência. E se a gente fosse olhar toda a história, para resumir e entender o livro de Juízes, seria lá em Juízes 2, a partir do verso 10, vai dizer que uma nova geração, ela nasceu, e elas não conhecia Deus profundamente, ela só ouviu falar de Deus.
E diante de tudo isso, o povo começa a se afastar da presença de Deus, com pequenas coisas, começa a ser oprimido, inimigos são levantados e eles começam a clamar. Então Deus, Ele ouve o clamor e Ele levanta juízes para conduzir o povo, Ele levanta juízes para assim libertar aquele povo de novo. E então é nesse contexto que levanta-se Sansão como um dos juízes para libertar o povo de Israel. Juízes aqui, e Sansão, se a gente for olhar, mas a gente poderia dizer que dentre todos os juízes que foram levantados, Sansão era um daqueles que tinha a história dele caminhava para ser a mais perfeita de todos os juízes, porque assim, nenhum outro, se a gente for ler na Bíblia, vai contar como que foi o nascimento, mas de Sansão a Bíblia vai mencionar, vai falar que a sua mãe, ela era estéril, e um anjo do Senhor, o Senhor teve esse detalhe, mandou um anjo falar com a mãe dele, falar assim, olha, se prepara que você vai gerar um filho, e aí ele já apresenta para aquela mãe estéril a forma que, olha, e ele vai ser consagrado. Veja, Sansão, além de ser desde o nascimento, antes dele vir, já foi preparado o caminho dele, olha, ele vai ser nazireu, ele vai ser consagrado, e aí ele já falou, olha, ele não vai poder comer qualquer tipo de carne, ele não vai poder tocar, a navalha não vai poder passar sobre a sua cabeça, apresentou para ele, olha o cuidado de Deus. Então ele tinha todo esse cuidado de Deus, e lá em Juízes 13, a gente vai ver essa parte, e lá no versos 24 e 25 vai falar assim, ó, e o menino nasceu, fala que Sansão nasceu, fala que ele cresceu, e o Espírito Santo estava sobre ele, e ele começou o quê? A agir. O verso 25, coloca o verso 25, olha o que diz, ó, e o Espírito do Senhor começou o quê? A agir nele, quando se achava em Manedã, olha que nome, gente, naquela época, né? Entre Zorã e Estaol. E ali ele começou a agir, ele começou a fazer o papel dele. Veja, ele era consagrado, ele era separado, era aquele que foi levantado para libertar o povo. Vocês estão me entendendo até aqui? Olha que coisa interessante. E aí nós chegamos no texto onde a gente acabou de ler. A gente chegou na parte que nós acabamos de ler, onde fala que Sansão, olha só, Sansão ele não podia, por ser nazireu, ele não deveria beber bebida fermentada, ele não deveria comer ou tocar nada que fosse impuro, e não devia deixar que a navalha passasse. Você conhece a história de Sansão? E aí, olha algumas coisas, uma pessoa que conhecia Deus, era para ele arrumar uma esposa onde? Dentro da sua realidade. Mas sabe o que Sansão faz? Você conhece a história, onde que ele vai arrumar uma mulher? Fora. Já quebrou um dos princípios. Ele foi arrumar, e aqui ele está voltando, nesse texto nós lemos, fala que ele encontrou a mulher e ele está voltando. E quem que é essa mulher que ele encontrou? Dalila, fala comigo, Dalila. Ele foi lá, ele encontrou Dalila, e ele está voltando, o texto que nós lemos diz que depois de um tempo ele está voltando para quê? Para se casar com Dalila. E aí fala que a família está indo, e ele encontra o quê? No verso 8 que nós lemos, fala que ele encontrou, uns dias antes ele encontrou um leão, e ele luta com aquele leão, e ele mata o leão. Olha a força que tinha naquele homem. Vocês conseguem imaginar a força de matar um leão na mão? Hoje tem alguns homens que fogem de uma barata. Naquele tempo o homem matou um leão. Só brincadeira, só para... Não, mas é verdade, né? Tem alguém que sofre de alguma coisa aí que foge. E ele matou um leão. E aí ele está voltando dias depois, e ele tinha uma meta. Ele está voltando que ele ia fazer o quê? Ele ia voltar para se casar. Não era essa a meta dele, a rota dele era isso. Ele tinha um objetivo. Ele ia voltar para se casar. Mas a Bíblia diz que ele fez o quê? Ele saiu um pouquinho e fez o quê? Ele foi lá olhar o quê? O cadáver do leão. A palavra de Deus fala que ele saiu do quê? Do caminho. E sair do caminho, se nós formos aprofundar no mundo espiritual, dizendo assim, ó, sair da presença de Deus. João 14,6 vai dizer que quem é o caminho? Quem que é a verdade? Quem que é a vida? É Jesus. Então quando nós saímos do caminho, saímos da verdade, saímos daquele que está, ou seja, cada um de nós aqui temos uma palavra de Deus, cada um de nós aqui já recebeu de Deus durante esse ano, dias atrás, ou tempos atrás, uma palavra dizendo, você é filho amado de Deus, o Senhor é contigo, e a prova disso é que você está de pé aqui hoje, sim ou não? E por que muitas vezes nós esquecemos desta verdade? Porque se nós formos olhar, olha, Sansão era separado, ele tinha tudo isso, mas ele volta, e olha o que acontece. Eu quero que coloque o primeiro tópico para a gente começar a caminhar e entender algumas coisas. Olha o que vai dizer no primeiro tópico, vamos ler junto? Pequenos desvios, o que? Na rota que dia? Hoje, podem significar o que? Um grande afastamento amanhã.
Vocês concordam comigo, sim ou não? Que alguns desvios pequenos hoje, eles podem amanhã significar algo grande e nos afastar da presença de Deus. Olha Sansão, ele foi levantado para libertar o povo. Ele tinha, e não foi, a gente fala assim, foi porque raspou o cabelo dele, a história diz isso, né? Vai falar que foi lá quando ele dormiu, Dalila, conta-me o segredo, tá? Ele contou, raspou o cabelo e ele perdeu a força, tá bom. Mas só olha o tanto de coisas que ele começou lá atrás a cometer, quebrar alguns princípios, quebrar algumas ordens que foi dado para ele. Veja que não são coisas grandes, não é no primeiro momento que acontece. E assim é na minha e na sua vida. Às vezes hoje pode ser que tenha pessoas aqui que já não estão mais com o mesmo fervor na oração. Mas é por causa de hoje? Não. Às vezes foi no decorrer da caminhada, foi pequenos desvios que aconteceu. Foi algumas coisas pequenas que aconteceu que foi te tirando da presença de Deus. Preste atenção em algo interessante, porque se a gente for olhar, é exatamente assim que o nosso inimigo trabalha. Não é coisas grandes. A palavra vai dizer lá em Pedro que o nosso inimigo está onde? Ele está ao nosso derredor tentando fazer o quê? Nos tragar, tentando nos destruir. Mas aí ele não consegue diretamente. E aí sabe o que ele faz? Ele coloca algumas situações. Porque olha que interessante, Sansão passou antes, só para você entender, tenta acompanhar comigo. Sansão passou antes, ele matou o leão, foi isso ou não foi que aconteceu? Alguns dias depois, não fala quanto tempo certo, fala que ele está voltando pelo caminho, e ele se lembra e fala, vou lá olhar aquela carcaça. Ele sai do caminho, e ele vai lá olhar, e ele olha, e fala que tinha mel, e ele toca aquilo lá, e o nazireu, ele não podia fazer isso, ele não podia tocar sobre aquilo ali. E o que eu estou querendo dizer para mim e para você nessa noite? Quantos aqui já foram lavados no sangue do Cordeiro aqui nessa noite? Amados, preste bem atenção. Nós somos lavados, nós somos remidos, favor imerecido, é graça de Deus. Mas porque muitos leões, olha, preste bem atenção, quantas situações na tua vida que já foram vencidas e tem hora que eu e você queremos ir lá dar uma olhadinha como que ela está, sim ou não? Por exemplo, o celular. Quantos sites que você sabe que antes de você ter um encontro com Deus, te arrancava da presença de Deus. Aí quando você está sozinho, fala, vou dar só mais uma olhadinha. Isso é sair do caminho, é pequenos desvios. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Mas que podem, na caminhada, num longo prazo depois, trazer grandes consequências. Você vai perdendo o ânimo para a oração, você vai desanimando, isso vai te destruindo, e vai fazendo você se desviar. Pequenos desvios hoje, amado, mas que alguns dias, alguns anos, fazem grandes diferenças. Quer ver um exemplo? Por exemplo, isso aqui com os pastores não acontece isso, né? Final de ano chegando, não cuida do cartão de crédito não, perde o controle do cartão de crédito, da fatura, e deixa para você ver o que vai acontecer quando virar o ano. Ah, pastor, mas era só um mimozinho, pastor Djalma, era só um mimo, foi só um mimozinho. Isso, continua de mimo em mimozinho, e a fatura fala, mas aí quando você olha, já passou por isso ou não? Não precisa levantar a mão não, tá? E aí depois você fala, olha só, você perdeu o quê? Foi um desvio só, coisinha pequena, foi um mimozinho de R$10. Aí depois um de 15, ali, aí a fatura para falar, mas eu paguei 10, parece que essa fatura dobrou. São coisas pequenas, mas aos poucos ela vai o quê? Nos arrancando. E aí vira uma coisa que você perde totalmente o seu foco. Você sai do caminho. Por exemplo, ó, só para vocês terem uma ideia, vou tentar mostrar, eu não vou mexer nisso aqui não, vão estar os microfones. Eu estou aqui, esse é o meu caminho, eu tenho que traçar uma reta, caminhar em linha reta para chegar aqui, sim ou não? Mas se eu, por exemplo, no caminho, estiver andando no caminho, eu der somente um passo para cá, e eu continuar reto, eu vou chegar lá no mesmo caminho ou não? Vou ou não? Mudou, já saí do caminho, sim ou não? Saí ou não saí? Foi um passo, coisa pequena. Gente, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. É uma olhadinha. É uma mentirinha pequena que você acha que não vai significar nada. Foi isso que Sansão fez, ele estava indo para se casar, para celebrar, mas ele falou assim, eu vou só sair para dar uma olhadinha. E com isso ele foi perdendo, saindo da presença de Deus. Porque pequenos desvios hoje, amados, amanhã eles podem nos tornar um grande afastamento da presença de
Deus. Quer ver uma coisa simples que acontece? Com vocês não acontece, não acontece com o pastor. Você programa lá, fala, amanhã eu tenho que acordar a tal horário, e você esquece de pôr o celular para despertar. E aí você acorda alvoroçado. Vocês não passaram por isso, não. E aí, você, todo dia tem um hábito de orar, mas naquele dia você acordou atrasado. Você vai conseguir orar ainda ou não? Não, né? Vou embora e depois eu oro. Alguém já fez essa oração? Depois eu oro, meu Deus, me perdoa agora. Ou só o pastor? E aí vem um dia, aí no outro dia acontece, você vai deixando. Quando pensa que não, você está uma semana sem ter o seu momento com Deus. E aí aquela frase que vocês também não dizem, mas a semana que vem eu pego firme. Quer ver um exemplo? Começo desse ano, não vou nem pedir para levantar a mão. Quantos fizeram o propósito? Não, esse ano de 2025, pastor, vai ser diferente. Eu vou ler a Bíblia inteirinha, eu vou jejuar, eu vou fazer o devocional. Cumpriu o propósito? Não precisa responder não. Pequenos desvios, vocês estão me entendendo, sim ou não? São pequenas coisas que nos arranca. Aí nós olhamos do lado e a grama está crescendo. Fala, olha como o vizinho está prosperando. Mas sabe por quê? Porque às vezes ele está lá firme, ele está pagando o preço, ele está orando, ele não se desviou. E às vezes nós estamos ali. Mas o bom de tudo isso, amado, é que o nosso Deus, o grande eu sou, Ele é um Deus misericordioso, e nessa noite Ele está presente, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos devolver a alegria de estar na presença dEle, amado. Às vezes se você falou, mas pastor, e agora o que eu faço? Dá tempo, é só você reconhecer e se colocar na presença de Deus. Cântico dos Cânticos, tem um texto que vai dizer, Cântico dos Cânticos 2, que vai falar para tomar cuidado com as raposinhas. Vocês lembram desse texto? Samuel vai dizer assim, ó, cuidado com as raposinhas, porque está preparado, as vinhas lá, tem flor, está no momento, mas não é, que às vezes a gente fica cuidando, falou, é as raposas grandonas que vão entrar, mas eram as pequenininhas, que entravam lá e destruía. E o interessante, se a gente for ver, quando ele fala assim, que a vinha, você coloca, Cântico dos Cânticos, deixa eu ver se eu passei para ela, eu acho que eu nem passei. Apanhe para nós as raposas, raposinhas, que estragam o quê? As vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Olha que coisa interessante. Ali ele está mostrando assim, ó, as raposinhas elas entram e estragam as vinhas, porque ela está o quê? Florida. Sabe por quê? O problema não é o agora, aqui no culto. Aqui no culto está todo mundo com o mesmo objetivo. Vocês concordam comigo, sim ou não? Nós estamos focados em Deus. Mas o problema maior é amanhã, é na segunda-feira. É quando você sai da igreja para fora, que aí é você e Deus. Porque muitas vezes, eu não vou falar qual é o time não, por exemplo assim, esses dias eu vi, um time quando ganha, né, o homem sempre usa o exemplo do time, o time de futebol quando ele ganha um jogo, aí ele ganha um outro, você fala agora vai, mas parece que eles relaxam, não é assim? Aí o jogo que você acha que ele vai ganhar, ele perde, por quê? Porque depois de uma vitória grande, geralmente a pessoa costuma fazer o quê? Abaixar a guarda. Na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes pode ser que nessa noite aqui tem pessoas que já tiveram grandes vitórias de Deus. Tem ou não tem? Quem aqui já teve grandes vitórias, grandes livramentos de Deus? Aplauda a Deus por isso, amado. Olha que coisa maravilhosa, e isso é verdade, eu também já tive. Mas o perigo está aí agora, porque depois de uma grande vitória, é geralmente o momento que nós falamos assim, graças a Deus, e nós meio que tiramos o pé do acelerador. Já passou por isso, sim ou não? Não é assim que acontece ou não? A gente meio que acomoda. Alcancei a vitória, alcancei a luta eu venci. E é nessas horas que nós costumamos abaixar a guarda, que o perigo acontece. É nesse momento grandioso que aí a gente abaixa a guarda. Sansão estava ali, já tinha vencido o leão, eu vou ali dar só uma olhadinha. Eu não sei nessa noite qual é o leão que você já matou, mas será que você não está voltando lá para ver como que ele está? Será que às vezes durante este ano não teve algumas coisas que tentou te levar de novo para aquela vida que você não precisa mais ir lá? Você já foi liberto, você já foi restaurado, você já foi tomado pela graça de Deus, amado. E às vezes hoje você está passando por situações que você não precisa. E aí dá para a gente perguntar, cadê você, Sansão? Onde estava Sansão? Estava fora do caminho. E a gente vai ver algo, depois eu vou aprofundar mais, mas o interessante de Sansão que me chama a atenção, é que além dele ir lá, encontrar o cadáver, tocar no cadáver, vai falar também que ele encontrou o quê? Mel. E ele comeu o mel, e olha que coisa que me chamou a atenção, no verso 9 vai dizer que ele comeu o mel,
e ele veio comendo e ele apresentou ainda para os seus pais. E o interessante é que ele apresentou para os pais e ele não falou para os seus pais de onde ele tinha conseguido o mel. Olha que coisa interessante, amado, que nós não podemos, e aqui eu já entro para o segundo tópico, nós não podemos perder o foco, e você já vai entender por que eu fiz esse comentário, nós vamos aprofundar nele agora. O segundo tópico vai dizer justamente isso: não perca o foco. Fala comigo, não perca o foco. Não podemos de forma alguma perder o foco, amado. Nós precisamos manter o foco, saber dizer não para coisas que parecem, olha que interessante, nós precisamos manter o foco e saber dizer não para coisas que parecem ser boas. Porque tem momentos que tem algumas propostas, você já passou por isso ou não? Já chegou para você algumas propostas, que você fala, essa proposta é boa, mas aí o Espírito Santo falou no teu coração e você não aceitou, e ainda você ficou assim, nossa, perdi uma oportunidade. Mas depois você fala, nossa, ainda bem que eu não aceitei aquela proposta, foi livramento de Deus. Já passou por isso, sim ou não? A gente precisa aprender a falar não, amado, para alguma situação. É manter um foco, não se deixar envolver. Sabe por quê? Porque aqui, olha, se a gente for ver, Sansão, o que ele fez? Ele encontrou o mel, ele tocou ali, naquele cadáver, tirou o mel e veio comer e ainda deu aos seus pais. Aonde que eu quero chegar aqui para você entender, amado? Ser cristão é algo muito interessante. Só que a gente tem que perceber uma coisa, que ser cristão, quando você erra, você não erra sozinho, você permite que mais pessoas também sejam influenciadas pela sua atitude. Você sabia que você que é cristão, que eu que sou cristão, tem pessoas olhando para nossas vidas, amado? E olha o que Sansão fez. Ele comeu e ele ainda fez o quê? Ele deu para seus pais. Além dele pecar, ainda levou a quem ia pecar? Os próprios pais. E quantas vezes que atitudes minhas podem tirar alguém da presença de Deus? Vocês estão me entendendo até aqui, sim ou não? Nós temos que tomar cuidado. São pequenos desvios, mas que podem gerar situações o quê? Amargas. Que podem gerar situações que atrapalham, que nos tiram da presença de Deus, amado. Eu já contei para vocês aqui, eu lembro, por causa de amizade, eu me perdi num tempo. E quando a gente se perde em algumas situações, nós atrasamos o mover de Deus. Eu lembro que quando eu ainda estava na renovação carismática, na época, pastor, na época eu desejava, olha o desejo que eu tinha no coração, eu queria ser ministro de Eucaristia. Olha que coisa que era, mas era o que eu aprendi, que eu estava aprendendo, eu vi aquilo, e eu desejava no meu coração. Só que aí, amado, preste atenção, você que é jovem, eu namorava na época, e aí quando se namora, se você não se cuida, se você desvia, pequenos desvios, uma mão aonde não deve, uns apertos mais fortes na hora que não pode, caímos em pecado. E na noite que estavam lá, que eles tiveram um conselho, falaram assim, ó, e eu recebi a notícia, Ricardo, nós reunimos o conselho aqui e você foi chamado para ser ministro de Eucaristia. O meu coração exultou de alegria. Mas na hora que eu saí da igreja, naquela mesma noite, hoje a minha esposa falou assim, eu estou grávida. O que o senhor está querendo dizer? Nós não éramos casados. E se nós não éramos casados e ela estava grávida, era o quê? Pecado. Fala comigo, pecado. Pequenos desvios, consequências grandes. Eu não pude ser ministro. E aquilo, em vez, preste bem atenção como que o inimigo é nas nossas vidas. Ao invés de eu já querer acertar a minha situação, o que eu fiz? Eu me revoltei com Deus. Eu falei, mas Deus, como pode? Eu queria tanto, o Senhor permitiu. A culpa não é dele, foi escolha minha. E quantas vezes nós, pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, têm transferido as suas escolhas, as suas atitudes e colocando a culpa em alguém. Mas hoje é noite de você se posicionar, você reconhecer a verdade, dizer, Senhor, eu que errei, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, se quebranta na presença de Deus, e Ele tem todo o poder, toda a autoridade para te dar uma nova vida, uma nova história, amado. Sabe por quê? Porque nós não entendemos os planos de Deus, a forma de Deus trabalhar. De tudo aquilo, depois eu me acertei, eu casei, me tornei ministro, fez tudo aquilo. Só que aí quando eu achei
que eu estava, agora eu me completei. Não. Eu saí da renovação carismática, porque não era lá o mover que Deus tinha, e vim para um lugar que eu nem imaginava, e hoje eu sou pastor e estou adorando a presença de Deus, amado. Vocês têm que entender algumas coisas, porque quando você é separado, você é consagrado por Deus, pode acontecer algumas coisas, mas os planos de Deus, eles vão se cumprir na sua vida. Onde estão aqueles que têm promessas de Deus na sua vida aqui nesta noite, amado? E em nome de Jesus, levanta as tuas mãos, eu quero declarar sobre a sua vida. Você que chegou aqui nesta noite falando assim: meu Deus, está terminando um ano, e eu recebi uma promessa, eu não aguento mais. Prepara o teu coração, o Senhor vai visitar você ainda antes de virar este ano, e você vai alcançar graça, e você vai testemunhar em nome de Jesus, amado. Se você quer, aplaude o nome do Senhor, amado. Glória a Deus, aleluia. Amados, para a gente terminar, coloca o quarto, eu vou pular o terceiro tópico, vai no último tópico para mim, Vanessa. Existem coisas doces ao paladar, mas amargam na alma. Mel é bom, não é? Mel é gostoso. O próprio Salomão em Provérbios 14:12 vai dizer. Mas quantas coisas que nós fazemos que no começo elas são doces, mas depois parece que ela vai começando a amargar e perdem totalmente o prazer na nossa vida. Por exemplo, quantas vezes que algumas atitudes, esses dias, até quero abrir um parênteses aqui, o Thiago Natan fez uma pregação de uma quinta-feira e aquilo chamou minha atenção. Ele falou sobre Betsaida nunca mais. Betsaida era um lugar onde vivia um homem que estava ali paralítico, ele era cego e ele foi curado. E o Senhor falou para ele assim: ó, volta para a tua casa, mas não fica naquele lugar, ou seja, não viva mais ali. Aquele lugar não te cabe mais. Quantas vezes eu e você já tivemos palavra de Deus dizendo assim: olha, essa amizade, ela já não te cabe mais. Esse lugar não te cabe mais. Mas eu não sei se só eu que ouvi isso, fala assim: não, mas eu estou aqui, pastor, porque eu quero ajudar essa pessoa, eu quero ser luz na vida dela. Sim ou não? Não é isso que acontece muitas vezes? Mas a pergunta é: será que realmente nós estamos preparados para viver aquele momento? Porque, amado, a gente não pode esquecer que no começo é a mil maravilhas, e nós podemos nos perder. Quer ver um exemplo? Começa uma faculdade, preste bem atenção, você jovem. Começa uma faculdade, aí o primeiro ano é uma alegria, é novas amizades, conhece coisas novas, é assim ou não é? Aquele é o eu estou fazendo uma faculdade. E o tempo vai passando, aí conhece nossos amigos. Não, hoje não, vamos ficar aqui. Toda faculdade parece que é uma coisa. Do lado da faculdade tem um barzinho ali que move, né? Não sei se todos avisaram como acontece isso. Ou vamos para lá. Não, mas eu sou de Deus. Amém. E aí, chega o final do ano, o que acontece? Você reprovou um ano. Já aconteceu isso? Não, alguns já falaram, perdi um ano. Mas o que é um ano? Se era 5 anos de faculdade, agora você vai fazer mais um ano, 6 anos de faculdade. Começou um ano só. Só que preste bem atenção, para você, pode ser que um ano não faça tanta diferença. Só que pode ser que por causa de um ano, você que ia terminar a faculdade em 5 ou em 4, você perca uma oportunidade de emprego. Eu falo porque já aconteceu isso comigo. Você pode perder uma oportunidade de emprego. E quer ver uma outra coisa ainda mais difícil que pode acontecer? Que eu conheci um amigo que aconteceu isso com ele, pastor João. Por causa de um ano que ele perdeu na faculdade, ele se formou um ano depois, mas ele perdeu a graça de celebrar com os pais a formatura, porque um ano a mais que ele estudou, os pais dele não resistiu, que já era de idade, e faleceu. Por causa de um ano a mais. Para mim pode não fazer diferença, mas quando nós pecamos, tem mais pessoas em volta ao nosso redor, é na casa, é no trabalho, tem mais pessoas que podem ser atingidas. Vocês estão me entendendo? Por isso nesta noite, amado, Deus, nesse penúltimo culto do ano, Deus está dizendo assim: amados, o príncipe da paz, o conselheiro, lá em Isaías, vocês vai dizer, o príncipe da paz, vai sim, nasceu, é Jesus, ele trouxe esperança, ele trouxe vida, ele nos deu vida, mas nós precisamos zelar por este presente que ele nos deu.
Nós precisamos cuidar desse presente que Ele nos deu, desse presente que Ele colocou diante das nossas vidas. Nós não podemos perder jamais. Olha o que diz Hebreus 14:12: há certos caminhos que parecem perfeitos ao homem, mas quem os segue acabará encontrando a morte. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Talvez a sua vida está alinhada, louvado seja Deus, mas pode ser que aqui tenha pessoas nesta noite que precisam alinhar a sua vida com Deus. E hoje é a oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite.